padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A graça de Deus, aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria na comunidade orante, fecunde nossos corações e escancarem a porta de nossa escuta para que a palavra santa de Deus possa, de verdade, nos tocar o fundo do coração. Vamos nos preparar para proclamar a palavra e acolhê-la com amor, nos fortalecendo no caminho, acolhendo das homilias atribuídas a Santo Atanásio o que ele comenta. O semeador passava pelos campos semeados, o grão de trigo pelas searas. Era ele o grão espiritual caído em determinado lugar, mas ressuscitando fecundo em todo o mundo. Ele mesmo disse, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muito fruto. Jesus passava pelos campos semeados, ele que seria um dia o grão de trigo, alimento da vida. Por ora é o semeador, como lemos nos evangelhos, saiu o semeador a semear. Jesus espalha a semente em profusão, mas a abundância dos frutos vai depender do solo. Em terreno pedregoso a semente seca facilmente, não por debilidade sua, mas por culpa do campo. O trigo tem força vital, mas falta profundidade à terra estéril. Se o solo não retém a umidade, os raios solares, penetrando com mais força, ressecam a semente, não por defeito desta, mas do solo. O grão fecundo cai também entre os espinhos, mas é sufocado pelos obstáculos externos, que o impedem de desenvolver sua força interna. E se o grão cai em terra boa, produz fruto de vários modos, 30, 60 ou 100 por um. Idêntica é a natureza do grão, mas desigual a produção e diversos os resultados espirituais naqueles que são instruídos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes, escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amado e amada de Deus, esta parábola nos desafia e remete-nos a pensar que tipo de solo, isto é, que tipo de interioridade está em mim. Porque a interioridade que está em mim é que me faz, pela semente lançada em mim, brotar e dar muitos frutos. Assim, os discípulos, quando estavam junto com Jesus, perguntaram sobre as parábolas. E Jesus, então, lhes ajuda a compreender o desafio humano que nos é posto. Ele diz, a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. O Senhor está dizendo isso não para excluir qualquer um de nós, mas exatamente para nos advertir a respeito do caminho que precisamos fazer para não sermos excluídos ou para não nos excluirmos. Portanto, precisamos de cuidar da nossa interioridade. E o Senhor, então, lhes diz, vós não compreendeis esta parábola? Como compreendereis todas as outras? E então começa a mostrar, o semeador semeia a palavra. A semeadura da palavra
é em nós. Por isso precisamos de acolher a palavra de Deus santa, interpelante todos os dias. E aí começa a explicitar. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada, escutam, mas chega Satanás e tira a palavra semeada. Se deixam levar por perspectivas que estão na contramão da palavra, ou não a ouvem, ou não praticam a sua escuta e não se deixam interpelar. E continua, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Aquele que recebe, no entanto, a palavra em terreno bom, isto é, cuida da sua interioridade, abre-se, são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto de 30, 60 ou 100 por um. Escutai, por isso o Senhor diz, escutai o semeador que saiu a semear. E enquanto semeava, passa por todas essas circunstâncias de terreno pedregoso, de terreno cheio de espinhos, de terrenos desqualificados. Portanto, somos chamados, amados e amadas de Deus, a nos qualificar na condição da nossa interioridade, para que a palavra de Deus semeada produza em nós frutos. Supliquemos a graça de vivermos esta experiência profunda e bonita no seu amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira